Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tanto tempo, né? A gente encerrou o nosso bimestre antes do tempo, então hoje e daqui em diante a gente vai estar dando início ao nosso segundo bimestre. A gente vai estar vendo, dando uma introdução em física e em química. Inicialmente a gente vai estar vendo alguns conceitos químicos para que a gente possa estar dando uma aprofundada no decorrer, né, da semana e no decorrer do bimestre. Ok? E no início a gente vai falar sobre a composição da matéria, tá bom, pessoal? Então, o que, o que é matéria, né? Matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço. Como assim? É uma frase sucinta. É tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço. É uma resposta universal, ok? Independente de onde você for, qualquer canto do mundo, se alguém perguntar isso para você, o que é matéria é essa resposta. É tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, por exemplo, você está me escutando e você está dentro do seu quarto, né? Você está dentro do seu quarto, está na sala. Ninguém pode preencher o lugar onde você está sentado, ou seja, sua mãe não pode sentar em cima de você só porque ela quer ficar ali onde você está. Não tem como, porque você vai ser um incômodo para tua mãe, porque até mesmo dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, certo? Então, já está aí nesse contexto, quando já vem lá na maternal falando assim, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Quando a gente falava para um lugar, quando a gente queria sentar numa cadeira e o amiguinho vinha falar que queria sentar também, você mandava essa resposta. Você já tinha um conceito do que era uma matéria, porém não sabia que você era uma matéria, entende? Então você ocupa um lugar no espaço. Então, então tá. E frisa nisso, anota no caderno. O que é matéria? Matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço, certo? No que não tem o interior de cada matéria, existem substâncias, certo? Por exemplo, no nosso corpo humano existe uma gama de diversidade de substâncias. E dessas substâncias existem átomos, né? O que é átomo? Tá bom? Átomos são moléculas, né? Na verdade, átomos são moléculas formadas por um, por um, por uma unidade só, indivisível, tá? Ou seja, o átomo é, é, o, é a menor porção da matéria que é indivisível, certo? Então, o átomo é um, é um processo indivisível. Se eu pegar uma folha e cortar ela, 1000 vezes ainda vai ter coisa para cortar, até chegar a uma porção minúscula da divisão de quando eu corto o papel, que eu não vou conseguir mais cortar. Quando eu não consigo mais chegar num processo de cortar, eu vou chegar no átomo. O átomo tem a ilustração, né, moderna, que seria isso daqui, né? Um campo eletrosférico, que são esses anéis, né? Em volta de um núcleo. Então aqui a gente vê aqui uma eletrosfera, ok, pessoal? Uma eletrosfera. E dentro dessa eletrosfera tem elétrons, tá? Que fica circundando essa eletrosfera. Então o elétron tem carga negativa, ok? Já aqui no meio é o núcleo, tá? Núcleo. Dentro do núcleo tem os nêutrons que são neutros, né? Tem cargas neutras, e prótons, que têm cargas positivas. Ok? Professor, então, é possível ver um átomo
pegando um microscópio, pegando uma luneta, pegando uma lupa, eu consigo ver então um átomo? Não, a gente não consegue ver um átomo. A gente não consegue nem ver uma célula, né? A gente precisa de um aparelho de vestir a nossa vista, né? Utilizando o microscópio, usando algum tipo de ferramenta para a gente ter uma ampliação para ver uma célula vegetal, uma célula animal. Agora imagina ver a última porção de uma matéria, que é o átomo. É praticamente impossível, né, a gente conseguir ver isso. Então, eu quero que vocês tenham essa ideia de que a matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço e átomo é a menor porção da matéria que é indivisível, ok? Então, onde chegar um determinado momento, quando eu vou fracionar aquela matéria, eu não vou conseguir mais dividir. Ou seja, professor, o nosso corpo é feito de conjunto de átomos? Sim, nosso corpo é feito de conjuntos absurdos de átomos. Esses átomos formam as moléculas, entendeu? Por exemplo, tem uma molécula, né? Na tabela periódica, quando a gente vai ver ela mais lá para frente, eu acho que tem 92 moléculas, né? Então, cada molécula que você está vendo é um átomo, né? Agora, a substância da H2O é feita de qual molécula? Então, ela é feita de um par, no caso, é uma molécula de oxigênio e duas de hidrogênio, certo? O oxigênio, o H2O, perdão, é constituída quimicamente por molécula de, como é, H2O, certo? Isso aqui é água, é a fórmula, é a molécula de água, certo? Então eu tenho uma molécula, né? Um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio, da qual quando eles se fundem, formam a molécula da água, certo? Conseguiram pegar essa ideia? E assim, toda substância que vai ser formada no nosso corpo, potássio, cálcio, são constituídos por átomos, certo? São substâncias da qual a gente não consegue ver microscopicamente, porém elas existem. Isso é um debate que existe, ó, antes de Cristo, entende? Isso é assunto mais de 2.500 anos atrás, na época de Platão, Aristóteles, terem esse conceito, terem essa visão de que no universo teria uma única porção que seria indivisível, que seria o átomo. Porém, eles não conseguiam explicar, né? Porque até mesmo a ciência não era tão fluida desde aquele período. Então, o que a gente sabe que hoje é que é isso que estou apresentando para vocês. É esse modelo aqui, que é universal, de como é um átomo, né? Relembrando, esses anéis aqui são as eletrosferas. Cada eletrosfera tem um elétron que tem carga negativa. Dentro, o ponto escuro aqui é o núcleo. Dentro do núcleo tem o quê? Próton, que são energias positivas, e nêutrons, que são cargas neutras, ok? Então, se eu cortei, se eu me peguei, estou me fracionando, cortando, até chegar num determinado momento que eu não consigo mais me dividir. Eu vou chegar nessa imagem aqui, ok? Ne, o ideal seria isso, né? E colocando em figuras uma forma bem ilustrativa para vocês imaginarem, todo mundo assistiu, creio eu, Guerra Infinita, né? Todo mundo assistiu Guerra Infinita. Aí você vai ver lá o Thanos lutando,
né, para pegar a joia do visão, da mente. Ele pega e o que ele fez? Ele deu um estalo. Ao estalar do dedo, ele fez o quê? Ele matou a metade da população, né, do universo. Não sei se vocês já repararam que as pessoas, ao morrer, elas vão virando pó, estão vendo do nada. Então, as pessoas eram um agrupado de células ali e do nada elas foram desmolecularizando, ou seja, os átomos foram ficando soltos, dissolvendo e nunca existindo, a pessoa deixando de existir. Foi algo assim, entendeu? Quero que vocês peguem. A gente somos um agrupado de células, de átomos, estruturas indivisíveis, e o Thanos foi lá e deu um estalinho, e do nada esses átomos foram começando a se soltar, se soltar, se soltar, e pum, você desaparece. A gente vira uma poeira, vira nada. Então isso é uma ideia bem legal para a gente pegar, entende? Então você é uma matéria constituída por átomos. Depois o bendito Thanos matou metade da população, o chalado dos dedos, do nada aquela nossa matéria ali começou a virar o que? Aquela cinza, virar nada. Então aquilo tudo que a gente consegue ver, aquele amaranhado, seriam os átomos, do nada eles desaparecem. Então é átomo, não existe. A gente fica. Não existe, em outras palavras, ok? Isso foi uma viagem, mas algo para a gente comparar, ok? Dando continuidade, então, quais são os estados físicos da matéria? Então, os estados físicos da matéria a gente vem sempre vendo desde lá do primário é que os estados da água são, né, líquido, sólido ou gasoso, né? E cada um tem o seu ponto de congelamento, de evaporação. Então, o estado pode ser esses daqui, certo? A gente consegue ver que as moléculas de H2O agrupadas, né? Uma grudada uma com a outra, como se fosse uma abraçada uma na outra, e mostrando aqui como está condensado isso daqui, né? Está tudo congelado, está um bloco de gelo aqui. Porque antigamente, quando estava em estado líquido, as moléculas estavam livres. Então a gente consegue beber, a água fica bem fluida. Quando ela é submetida a uma temperatura abaixo, né, de 0 graus, essas moléculas que estavam soltas, elas vão estar como, olha, elas vão estar unidas, então elas vão estar juntas, ok? Então, uma característica de como da água, ficando sólida, ok? E agora, se eu peguei essa água aqui, que tem com as moléculas livres, bem fluídas e tudo mais, e colocando ela sob uma pressão, um estresse térmico, né? Então, eu inserindo calor nessa água, por exemplo, coloquei uma água para esquentar, né, no fogão, e ela começou a ferver e começou a evaporar. Essa água que estava em estado líquido, ela se transforma, né, para o estado gasoso. Essa água vai começar a evaporar e essas moléculas que estavam aqui na água, né, na forma fluida, elas vão se alterar seu estado físico para o estado gasoso, que é o quê? Que é uma instabilidade entre as moléculas. Elas ficam distantes uma das outras. Repararam? No sólido, elas estão unidas. No líquido, elas estão fluídas, estão tocando entre si, deslizando entre si. Porém, quando elas estão no estado gasoso, quando tem um aumento de uma temperatura bem significativo, essas moléculas elas começam a dispersar, né? Como fosse como fosse várias moscas, sabe? Voando desesperadamente e você tenta pegar e não consegue. Então, são várias moléculas com o mesmo comportamento de um voo descontrolado e, e não estabilizado de uma molécula, ok? Agora,
Implementando um pouco mais, né, as informações da qual vocês já tinham como base, então existem outros tipos também de transformações ou mudanças desse estado. Tá bom, pessoal? Então esse estado pode ser fusão, solidificação, vaporização, evaporização, ebulição, calefação, condensação ou liquefação e sublimação, certo? Tudo está aqui nesse desenho aqui ao lado, na qual vai nos ajudar a compreender esse processo. O exemplo clássico que é mais utilizado é a água, tá? A água é o exemplo mais fácil, é o mais palpável para a gente aqui. Então, a gente tem que saber que para a gente chegar no estado sólido, para o estado líquido, para o estado gasoso, existem pontos, né? Esses pontos, o que são esses pontos? São as temperaturas de fusão, tem temperaturas de ebulição, né? Temperatura de solidificação. Então, a temperatura de fusão, no caso, que seria o processo de que aqui tem uma água congelada, certo? Para transformar ela em estado líquido, eu tenho que ter um aumento de temperatura, né? Então, é um aumento de uma temperatura para tornar a água quente ou ambiente, né? Agora, um processo para congelar uma água, ele tem que estar no ponto de solidificação, que é aproximadamente quantos graus Celsius? Ou seja, quem pensou em zero acertou, certo? Sim, quem pensou em zero, o zero é o ponto de congelamento, de solidificação da água líquida para sólida. E de fusão é simplesmente pegar a água, um bloquinho de gelo, tá? Isso estou colocando uma coisa pequena, tá bom, pessoal? Não estou maximizando a situação, não. Estou usando um bloco de gelo. Na fusão, um ponto de fusão é pegar um bloquinho de gelo e colocar numa temperatura ambiente, que ele vai ficar o quê? Estado líquido normalmente. E acontece a mesma coisa, ponto de ebulição, né? Ponto de ebulição é fazer a água ferver. Então, quantos graus Celsius eu tenho que colocar para que minha água entre em ebulição, começa a criar aquela borbulhar? Assim, quem pensou em 100 graus Celsius acertou. Ok, pessoal? Então, voltando aqui para esse quadradinho aqui. Então, para eu sair do estado sólido, que é o bloco de gelo, para o estado líquido, esse meu bloco de gelo aqui, ele precisa ter o quê? Um aumento de temperatura externo, né? Então, ele vai sair, eu pegar esse bloquinho e colocar do lado de fora, o próprio ambiente mesmo vai fazer com que ele derreta. Então, vai converter esse estado, essa mudança de estado, essa mudança de estado sólido para líquido, a gente chama de fusão. Agora, de líquido para sólido, a gente chama de solidificação. Lembrando que no slide anterior a gente estava falando sobre a água, como eram as moléculas da água, né? A água no estado líquido, ela tinha as moléculas o quê? Como fluídas, livres, né? Deslizando umas sobre as outras. Agora, quando ela coloca, ela é submetida a um ponto de solidificação, ou seja, estou colocando ela em um ambiente de 0 graus, essas moléculas de água vão fazer o quê? Vão se solidificar, como o slide anterior, né? Então elas vão formar esses blocos de gelo, certo, pessoal? E a mesma coisa aqui, para a fusão. Aquelas moléculas estavam juntas, com o aumento da temperatura, essas moléculas que estavam juntas de água começam a fazer o quê? Se desprender e formar a pocinha da água aqui, né? As moléculas estão livres e fluídas. E aqui, pessoal, a água está indo para vaporização, certo? A água, ela sofre um aumento de temperatura proveniente de proveniente da natureza mesmo em si, ou ambiente, enfim.
E essa água transpira, se torna no seu estado gasoso. E essa vaporização ela pode ser tanto por ser alguns tipos, né? Tipo evaporização, né? Que é comum acontecer em rios, lagos, cachoeiras, em marés, né? A gente está ali exposto à quantidade de energia, que é o calor, faz com que o quê? Que essas moléculas de água que estão ali fluídas começam a entrar em processo de evaporização. Ou seja, essas moléculas que são mais densas, elas começam a evaporar, ok? E também tem um processo chamado de ebulição. Ebulição é o clássico. Todo mundo faz em casa. Pelo menos vó, mãe, faz café, né? Ou faz chá, pega uma panela de água, coloca água para ferver e coloca no fogão para ferver. A água precisa de quanto mês para chegar num ponto de ebulição? 100 graus Celsius, né? Abriu a fervura. Quando abriu a fervura, a gente chama esse processo, essa mudança do estado líquido para fervura, é de ebulição, tá? Então, isso é algo que a gente consegue ver fazendo café, fazendo macarrão, fazendo chá, a gente consegue ver quando está o estado líquido para a água fervendo. Essa mudança de estado a gente chama de ebulição, tá? Agora, a calefação. A calefação também é algo que provavelmente vocês já fizeram. Pegar uma panela, vai fritar um ovo, sei lá, vocês colocaram ali no fogão, ligaram e o fogão, a frigideira está muito quente, né? Porque você demorou a colocar óleo, manteiga, você demorou. Isso, sendo que você sem querer deixou cair uma gotinha d'água dentro dessa frigideira mega quente. Vocês já repararam que quando a gotinha de água cai ali, aquela gotinha não fica agitada, né? Ela tem um comportamento diferente, mesmo sendo uma gotinha solitária. Então, esse é o processo de calefação. É quando quando alguma substância entra em contato com uma temperatura exorbitante, muito alta, entende? Uma gotinha d'água tem uma temperatura ambiente e entrando em contato com a superfície muito quente, com uma frigideira, ok? Lembrando também, a ebulição, quando a gente vai colocar água para ferver, né, que é o estado líquido, passa para a fervura, a gente só é ebulição quando nós mesmos colocamos algum estresse, ou seja, na natureza não é comum a gente ver ebulição. Então, tem processo sim, mas é mais comum o ser humano fazer o processo de ebulição, como a água fervendo, entendeu? Pegar água e colocar no fogão para colocar para ferver. Enfim, voltando aqui à condensação, né? Que seria o quê? Quando a água, essas moléculas de gasosas ficam dispersas na atmosfera e há um número gigante dessas moléculas úmidas, né? Isso vai variando com outras frentes frias chegando e com outra umidade chegando de outra região, chegando na região oceânica, vai se aglomerando essa umidade, vai se acumulando na nossa atmosfera, vai formando nuvens, e até quando essa umidade, essa forma de água gasosa vai ficar tão pesada no céu, né? Porque até mesmo a temperatura lá em cima é diferente daqui de baixo, né? Lá em cima, quanto mais alto, mais frio é. Então, aquelas moléculas de água pesada ali vai tomar um choque térmico muito grande e ela começa a condensar, né? Ou seja, a água ela vai sair do seu estado líquido, no caso gasoso, e vai para seu estado líquido, que é a famosa chuva. Ok? E a sublimação é literalmente a passagem do líquido para o gasoso ou do gasoso para o líquido, tá? O exemplo que a gente mais utiliza para a sublimação é a naftalina. A naftalina
é uma pastilha, né, que é muito utilizada para expulsar alguns tipos de insetos. Então ela pode ser feito de você quando coloca num canto do seu guarda-roupa, você não vê a pastilha ficar derretida, virar líquida. Não, ela simplesmente sai dali, se dissolve através do ar. Você não consegue nem ver, só vai ver degradativamente a pastilha diminuindo, porque ela sai do estado sólido para o gasoso, ok? Também tem como fazer do estado gasoso para o estado sólido, mas isso aí é outro processo da qual eu não tenho conhecimento, e isso seria algo mais para um químico mesmo, alguém que tem a formação de química, ok? Isso vocês podem estar vendo quando tiver a disciplina pura de química. E outro processo também, além da naftalina, o gelo seco também sofre disso, tá? Então, pessoal, eu quero agradecer a atenção de vocês e quero que vocês façam a leitura do tema 3, né? Que é o início do nosso bimestre, no segundo bimestre. Então eu quero que vocês façam uma leitura da página 62 até a página 71. Né? Até a página 71, que é as nossas atividades. Tudo que eu expliquei para vocês foi um complemento, tá? Que tem aqui no livro, só estou complementando e explicando a vocês. Qualquer dúvida referente à matéria, professor, não entendi nada, mande um e-mail para mim. Esse meu e-mail aqui, ele é tanto pessoal, tá? E tanto que eu uso lá para o Museu Nacional. Ou seja, é necessário... eu vejo esse e-mail 24 horas por dia. Então, fazem essa atividade que eu pedi para vocês, tá? Façam essa atividade, colocam a resposta no caderno, ok? E me mandem para o e-mail também. Professor, tem que digitar também no e-mail? Não precisa digitar no e-mail, caso você não queira. Você pode muito bem tirar foto da resposta, ok? No caderno, e mandar para o meu e-mail. Sendo que, ao enviar para o e-mail, eu quero que vocês coloquem o nome de vocês e a turma, ok? O nome e a turma. Ponto. Então tá, professor. Então faço a página 70, 71, mando a resposta no meu caderno, tiro a foto da resposta no meu caderno, coloco no meu e-mail essa foto, meu nome e a minha turma e envio para o senhor. Sim, é isso, e eu tô tendo nota para como vai ser lá para frente, quando as coisas normais voltar à aula presencial, ter o nome dos alunos da qual participou da minha atividade e daqueles que não participou da minha atividade. Certo? Então isso é um controle. Então peço mais uma vez para que vocês façam essa atividade, mandem para mim para o meu e-mail, ok? Para que eu tenha nota, para que quando a gente sair desse estado de isolamento social, a gente ter uma base de como ser a avaliação também, ok? E também estou aguardando a participação, o retorno do nome de vocês aqui embaixo, nos comentários. Foi bom falar aqui com vocês, espero que vocês estejam bem, se cuidem, lavem as mãos, não dê bobeira, ok, pessoal? Não dê bobeira, a gente tendo uma responsabilidade social, a gente vai ser mais rápido dessa, tá? Então não dê bobeira, não é uma gripezinha, cuidem das suas amigas, cuidem dos seus amigos, cuidem da sua família, dos seus avós. Esse é um momento de união, tá? Então, juntos somos 1000 vezes mais fortes. Nesse momento não cabe individualismo, ok? Então, respeitem o isolamento, lavem as mãos, passem álcool em gel, pois é através
de cuidado, né? Através do cuidado com nós mesmos, que a gente vai prevenir que a gente leve a doença ao próximo. Então, a gente tem que demonstrar o afeto agora e o carinho de uma forma consciente, tá? E essa forma de consciência é através de higiene e respeitar as normas de isolamento. Tá bom, pessoal? De qualquer forma, obrigado pela atenção de vocês todos e até a próxima aula. Valeu!